E aí, pessoal, hora dos palpites, dicas, informações e um pouco de análise sobre a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última rodada de meio de semana do Brasileirão 2018. Vamos lá, quarta-feira, 7h30 da noite, Inter e Galo, jogo no Beira-Rio. O Inter não vai ter nem o Moledo, nem o Wellington Silva, ambos suspensos, e é o único time invicto em casa nesse Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos no Beira-Rio, são 8 vitórias e 2 empates. Pega o Atlético, que vai ter a volta do Emerson, lateral direita, mas o seu reserva imediato, o Patrick, deve jogar na lateral esquerda na vaga do Fábio Santos, que está suspenso. Quem também está fora é o Elias, a vaga deve ser ocupada pelo Galdesani. O Galo, fora de casa nos últimos 10 jogos, venceu 2, empatou 3 e perdeu 5. Vou de Internacional nesse confronto. 21 horas, Santos e Botafogo. O Santos vem de 4 derrotas seguidas, ainda não vai ter os jogadores, todos os jogadores estrangeiros ainda servindo as suas respectivas seleções. O Botafogo, que até pouco tempo brigava para não cair, já passou o Santos, sonha até com a Libertadores, é pouco provável, mas sonha. 4 vitórias seguidas do Botafogo. Vou de empate nesse jogo. 21h45, Cruzeiro e Vitória. Lembrando que o Cruzeiro ele tem o 4º pior ataque do campeonato ao lado do Chapecoense e do Fluminense. Falar em ataque, vai ter o Fred aí comandando o ataque cruzeirense, o rodízio é implantado pelo clube há algum tempo. O David, que é um desses jogadores que estão sendo testados nesse final de temporada, é um dos que está indo muito bem, apesar do Cruzeiro não estar rendendo lá o seu melhor futebol. Bem distante disso, inclusive, né? Dedé e Arrascaeta estão fora, ainda estão com suas seleções. O Vitória é a pior defesa do campeonato, 57 gols sofridos, 6 jogos sem vencer. Vai ter o Benítez de volta, mas não vai ter nem o Jefferson, nem o Lucas Fernandes. Apesar de toda a moleza dos últimos jogos, vou apostar no Cruzeiro nessa partida. Atlético Paranaense e Corinthians. O Furacão é o 4º melhor mandante, é o 2º melhor time do retorno. Não vai ter nem o Bruno Guimarães, nem o Camacho. Já o Corinthians, que na minha opinião não cai mais, já está, na minha opinião, e de vários matemáticos também, né? 4º pior visitante, 4º pior time do retorno. E olha que deu uma melhoradinha nessa reta final agora, com o Danilo, o veterano Danilo, jogando um pouco mais avançado. Vou de Atlético Paranaense nesse jogo. Flamengo e Grêmio. O Flamengo é o 3º melhor mandante, perdeu só 2 partidas em casa. Não vai ter o Paquetá expulso no último jogo. Pega o Grêmio, que é o 4º melhor visitante, né? O Grêmio tentando fazer de tudo para se manter aí no G4. O Kahneman segue fora, assim como o Luan e o Marcelo Groi, esse só volta no ano que vem. O Marcelo Oliveira pode atuar como zagueiro nessa partida. Em compensação, o Maicon e o Leonardo voltam. Vou de empate nesse jogo no Rio de Janeiro. E agora um jogo que pode valer até título, hein? Palmeiras e América. Palmeiras, recorde atrás de recorde, né? Melhor ataque do campeonato. Só perdeu uma vez em casa. Tem o recorde de invencibilidade da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Não vai ter aí o Scarpa, que está fora, suspenso. E o Filipão mantém aquele rodízio na zaga, né? Dessa vez quem joga é o Luan e o Gustavo Gomes. Pega o América, que ainda sonha em se manter na Série A. E tem chance para isso, hein? 2º pior ataque do América, só ao lado do Ceará, 29 gols. Fora de casa, são 2 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. O América só fez 8 gols em 17 partidas fora de Belo Horizonte. É o 2º pior time do retorno. Os números não ajudam nem um pouquinho o Coelho, que vai ter a volta do Donizete. Vamos ver qual vai ser a postura do América. Apesar disso, vou de Palmeiras nesse jogo. Jogos de quinta-feira, 20 horas. Vasco e São Paulo. O Vasco tem a 5ª pior defesa do campeonato. Já tomou 90 gols nesse ano, mas pode ter um grande retorno aí, se for realmente confirmado Maxi Lopes, principal jogador do Vasco nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Vasco nos últimos 5 jogos em casa, pelo menos, empatou 3 e venceu 2. Esses que empatou são pontos preciosos para o Vasco, que ainda luta contra o rebaixamento. O São Paulo é o 3º melhor visitante e conseguiu bons resultados nos últimos 5 jogos jogando fora de casa. Só perdeu uma e venceu 1, mas empatou 3. Pontinho fora de casa sempre é muito precioso nesse campeonato. Vou de empate nessa partida. 21 horas, Chapecoense Sport, jogo decisivo na briga lá de baixo. Quem perder pode terminar a rodada, deve terminar a rodada, na zona de rebaixamento. A Chape fez 29 dos seus 37 pontos jogando em casa. Vai ter ingresso a R$10, é uma mobilização, é uma partida considerada decisiva. Se a Chape não vencer esse jogo, a coisa vai ficar muito difícil. Não vai ter o Bruno Pacheco que está fora. O Sport perdeu aquela sequência de bons resultados que o tiraram da zona de rebaixamento. E o pior, né, nos últimos 2 jogos em casa fez só 1 ponto.
um contra o Vitória e perdeu para o Flamengo, não fez gol, né? Nunca venceu a Chapecoense lá na Arena Condá. E nesse jogo eu acho que o Chapecoense vai fazer valer esse mando de campo de novo, vou de Chapecoense. Bahia e Fluminense. O Bahia só perdeu 2 jogos em casa nesse campeonato. Foca em garantir uma vaga na Sul-Americana do ano que vem, né? Garantindo aquele espacinho ali. Vai ter a volta do Lucas Fonseca e do Elton. Já o Fluminense nos últimos 7 jogos, gente, é 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Pior do que isso, 1 gol nos últimos 7 jogos, na vitória contra o Galo por 1-0, e tomou 10 gols. 5 jogos sem nem marcar gols. A sede do Fluminense de Laranjeiras amanheceu pichada depois do empate contra o Ceará. Enfim, tem um murmúrio de crise lá. Vou de Bahia nessa partida. Fechando a rodada, Ceará e Paraná também na quinta-feira. Lembrando que o Ceará tem o segundo pior ataque do campeonato. Pega o Paraná, que é o pior ataque do campeonato, pior visitante, rebaixado, mas que está jogando aí, arrancando um pontinho aqui, um pontinho ali, sem tantas obrigações assim. Casa cheia, Ceará também tem essa partida decisiva. Castelão vai estar lotado. Uma vitória deixa o Ceará praticamente garantido na Série A. Vou de Ceará nessa partida. Aí tá aí os palpites, algumas análises, informações, dicas para quem quiser apostar aí no Cartola. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo também. E até semana que vem. Lembrando que na última rodada, com aquele monte de zebra, empate do Palmeiras, derrota do Santos para o América, acertei 4 dos 10 jogos, né? Um aproveitamento pequeno. Vamos ver se eu melhoro nesses palpites aqui nessa rodada. É isso, um abraço, até a próxima.